Boa noite, um excelente começo de noite para vocês. E nós estamos iniciando a nossa live sobre a espada de São Jorge. Desculpe o nosso pequeno atraso, tivemos alguns probleminhas técnicos, mas estamos aqui e vamos falar sobre essa planta tão importante, tão bonita, poderosa e que existe tanta dúvidas sobre como a melhor utilização. Em primeiro lugar, nós precisamos deixar claro a referência que vai se usar para explicar quando e como usamos a espada de São Jorge segundo o Feng Shui lógico. Porque cada linha de pensamento pode partir de outros pontos de vista. Então é importante você conhecer a visão, a forma de pensar do Feng Shui para que você realmente possa decidir o que você acha, como que você quer usar, se você concorda, se não. É apenas deixar a nossa forma de pensar e como que nós achamos a melhor forma de utilizar essa planta. Inclusive, eu recebi essa pergunta, de vez em quando eu recebo. Eu tenho um vídeo sobre flores, plantas e jardins, e lá eu digo que não é a melhor planta para se ter na entrada, na porta da entrada. E de vez em quando vem alguém, por exemplo, dizendo assim: você falou que espada de São Jorge não é bem-vinda dentro de casa. Eu assisto outros profissionais que a indicam. Como fazer? E é isso que eu vou responder hoje. Claro que a decisão é sua. Tudo que nós aprendemos é para termos discernimento e percebermos como aquilo nos influencia, de que forma que nós queremos usar essa energia. O Feng Shui lógico, ele tem a base principal, são os 5 elementos. E a espada de São Jorge, ela tem uma forma de espada, que para o Feng Shui, esse tipo de forma é associado ao elemento fogo. Então, quando você coloca uma planta como essa na frente de casa, para o Feng Shui lógico, é como se você colocasse espadas para receber as pessoas. E não é a coisa mais convidativa. Mas nós compreendemos a necessidade de proteção das energias que nos cercam, né? Nem tudo é bom, né? Precisamos nos proteger. Então, nós temos outras formas. Na porta da entrada, nós colocamos ou um baguá. Esse baguá, o que ele significa? Ele significa que você deseja harmonizar-se, cada trigrama significa uma das 4 direções cardeais principais e as 4 secundárias associadas às áreas da casa, que no hemisfério norte é exatamente ao contrário. Nós temos a linha do Equador, né, que é o ponto mais quente do planeta, associado ao elemento fogo. Tanto para o hemisfério norte, ele vai estar olhando para o sul e nós vamos estar olhando para o norte. Então, este baguá é adaptado para o hemisfério sul e ele tem essa configuração e significa, a pessoa que coloca em cima da porta da entrada, ela significa que ela deseja harmonizar-se, porque um dos maiores pontos do Feng Shui é você ter paz interior. E a paz interior vem de uma atitude de compaixão, muitas vezes. Então, esse espelho plano, ele significa o filtro de energias. Quer dizer, o fato de se colocar em cima da porta da entrada, no centro, significa que você deseja que só as boas energias penetrem na sua casa. No caso de situações complicadas, por exemplo, um ponto de ônibus que a pessoa tenha na frente da porta da entrada, realmente é uma energia muito instável e ruidosa.
Nesse caso, a pessoa deve usar o espelho convexo, voltado para essa situação, significando que a pessoa deseja que aquela energia não penetre na casa dela e retorne para sua origem, sempre com compaixão. A gente sempre vai desejar que fique da onde veio, quer dizer, não nos ataque. Mas a compaixão é muito importante, porque se você deseja paz, não tem como você desejar o mal. Portanto, é muito lindo e muito profundo o significado de você utilizar as coisas para a sua proteção sem desejar o mal de ninguém. Apenas que retorne a energia emitida para quem emitiu. Nós temos também a turmalina negra, que ela é uma pedra, ela parece um carvão, né? Ela não tem necessidade de ser limpa e ela também repele as negatividades. É parecida com a função do baguá. E a gente coloca a pedra turmalina à esquerda da porta da entrada. Se não colocar no lado de fora, pode ser colocado do lado de dentro, mas sempre considerando para quem entra na porta. Então você tem mais um ponto de proteção. Então, nesse caso, você precisa pôr o quê? Uma planta convidativa. Você pode colocar, por exemplo, um tipo de palmeirinha. Tem vários tipos. Elas são receptivas, elas estão recebendo as pessoas com receptividade, com calor. Mas ainda nós não falamos da espada de São Jorge. Nós vamos voltar nesse assunto. Então, você viu que para a proteção nós ainda temos mais uma coisa. Nós colocamos também um objeto, um símbolo de proteção espiritual de frente para a porta da entrada. Não precisa ser algo grande, pode ser até uma pequena medalha, segundo a sua fé espiritual. E atrás desse objeto, desse símbolo de proteção, você coloca a luz divina, me guia e protege. Nós somos muito influenciados pelos nossos pensamentos. Então, ao fazer esses atos com toda a nossa atenção, com toda a nossa dedicação, nós também estamos firmando essas situações para nós. Eu aconselho também quem se interessa por simbologia, esse dicionário dos símbolos, que eu acho que inclusive hoje você dá um Google em cada uma desses pontos que tem aqui, você também tem na internet. Você vai reparar que o símbolo depende muito da cultura. Então, no caso da espada de São Jorge, existem linhas que não vêm dessa forma como eu expliquei. É uma questão de escolha. Mas se você for ver desta forma, onde que é o melhor lugar para essa planta tão poderosa e tão bonita? É no norte da sua casa, onde tem o elemento fogo, onde é o sucesso. Lá pede garra, pede força, pede proteção para você galgar os seus objetivos, para você atingir os seus objetivos. E ela é uma planta que pode ajudar muito com a sua energia, com a sua simbologia, com a sua força. Então, nós colocamos a espada de São Jorge no norte da casa, desde que não seja a porta de entrada. Porque aí você vai colocar no norte de um outro ambiente, porque cada ambiente tem o seu lado norte, né? Pode ser no norte do escritório, e nesse caso pode ser dentro de casa. Apesar de que, se existe desarmonia, discórdia dentro de casa, durante o período que isso não se estabeleceu ainda um equilíbrio, nós precisamos nos suavizar. Então, às vezes, tem algumas coisas que nós não usamos em determinada fase da nossa vida, porque pode ancorar a agressividade. E em outras fases, onde a gente sente que já tem muito equilíbrio, nós podemos usar com mais tranquilidade, porque já está em equilíbrio, não vai ter o efeito nocivo no caso da discórdia. Então, planta de elemento fogo, a gente tem muito cuidado ao colocar dentro de casa,
por causa desses fatores. Nós podemos tentar equilibrar, por exemplo, com uma fonte de água, que é elemento água, né? Que pode equilibrar esse excesso de fogo, com outras plantas mais receptivas, mais amorosas na sua visão, mas sempre lembre de sentir os resultados. Você vai medir o feng shui da sua casa pelos resultados que você tem. O quanto você consegue evoluir de forma mais tranquila. As dificuldades, elas existem para nós superarmos. Mas quando elas estão muito grandes, talvez nós não estejamos conseguindo administrar a nossa vida de uma forma mais favorável. Porque apesar de todas esses obstáculos que nós podemos enfrentar, a finalidade da vida é o aperfeiçoamento, é que sejamos mais felizes. Então, se está muito grande essa dificuldade, alguma coisa nós precisamos perceber aonde que nós não estamos enxergando aqueles obstáculos, aqueles bloqueios energéticos que podem estar ancorados. E é para isso que existe essa filosofia maravilhosa, baseada na observação da natureza. Eu espero que vocês tenham entendido, né, essa visão nossa do Feng Shui lógico e que façam suas considerações. Uma boa noite, namastê e que Deus nos abençoe a todos.